Boa tarde a todos, passando aqui nesta tarde de sábado, Pastor Pedro, para deixar mais uma palavra que vem da parte de Deus para o meu coração e o coração de quem crê. A palavra de Deus hoje vai falar sobre a salvação provida de Deus para o homem. Quando Adão pecou, por causa do pecado de Adão, a humanidade toda ficou contaminada pelo pecado. Então Deus teve que prover um meio de salvar o homem, porque em Romanos vai falar que todos os instituídos estão da glória de Deus, e todos caminhando com passos largos para o inferno, ao qual Deus precisou enviar um meio de salvar o homem. Este é o Senhor Jesus, ao qual nos salvou do fogo do inferno. Ao morrer naquela cruz, ele abraçou os pecados da humanidade toda. E após subir aos céus, ele disse para os seus discípulos, em Marcos capítulo 15, ou melhor, capítulo 16, versículo 15 em diante, ele deu uma ordem aos seus discípulos, e de pregar o evangelho a todas as pessoas, aquelas que crer, for batizada, será salva. A que não crer, já estará condenada. Então, o que é uma salvação? É um ato pelo qual Deus livra as pessoas da situação de perigo. Isaías 26:1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a quem Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Esta cidade é a Nova Jerusalém. Então Jesus, com Deus convicto de que Deus cumprirá o seu propósito redentor para salvar o homem, os santos irrompem em louvor e oração. O cântico deles diz respeito à completa aniquilação por Deus de todo o mal e ao estabelecimento do teu reino. Então lá não vai haver tristeza, não vai haver doença, não vai haver medicamentos, não vai haver brigas, o mal não vai existir, somente o bem. Todos vão adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. E já aqui em Lamentações, o nosso Deus vai falar também deste plano de salvação. Lamentações capítulo 3, versículos 25, 26 e 27, que diz assim: bom é o Senhor para os que antem a Ele, para a alma que o busca. Bom é ter a esperança e guardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Deus, às vezes, permite muitas aflições sobre os crentes rebeldes para realizar uma obra benéfica e purificadora na vida deles. Crentes tais que situações devem confessar os seus pecados, abandoná-los e ter a certeza no seu coração de que Deus perdoa. O pecado que Deus não perdoa, só aquele que não é confessado e com arrependimento e abandono dele. E a blasfêmia também contra o Espírito Santo, essa já era. Se pecar contra o Espírito Santo, blasfemar, já vai cair direto no lago de fogo de enxofre, a saber, a segunda morte. Mas o Senhor, quanto ao seu perdão, ele dá restauração para todos. E depois também, outro ato de salvação, o nosso Deus é um processo pelo qual Deus livra as pessoas da culpa e do poder do pecado. Nós pecamos, Deus nos purifica através de Jesus, mas o diabo, a função dele é matar, roubar e destruir e sempre nos acusar daqueles pecados. Mas quando você recebe ao Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, você passa a ter uma novidade de vida,
direcionada pela a direção do Espírito Santo, que nos diz tudo o que devemos fazer para que nós possamos agradar ao nosso Deus, levar uma vida de santidade. Não quer dizer que nós não vamos pecar aqui nesta terra. Todos nós somos pecadores e a nossa natureza era pecaminosa. Mas quando você recebe o Senhor Jesus como seu único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Ele vem, purifica e limpa de todos os pecados. Aí você é justificado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. E também leva uma vida cheia de bênçãos espirituais por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como está aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 9 e 10. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é o filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o que estava perdido? Toda a humanidade. E já aqui no capítulo 1 de João, versículo 12, vai falar para nós assim: mas a todos quanto o receberam, então você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos e servos de Deus, aos que crê no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas nasceu de Deus. Então, enquanto nós não reconhecemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos criaturas, não filhos de Deus, mas Jesus é que nos faz ser filhos e servos do Deus vivo. Vamos ser cordeiro do Senhor quando Ele nos levar desta morte, desta vida. Quando Ele nos levar, você pode ter a certeza, se você tiver uma vida com Deus através de Jesus, os anjos do nosso Deus vêm buscar, como Ele diz ali também em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 21 e 22, 23, a morte do Lázaro e a morte do rico. Quando o rico morreu, que ele não temia a Deus, ele escutava falar de Jesus, mas ele sempre recusava a reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. E aconteceu que ele morreu, então foi sepultado. Mas por outro lado, o Lázaro, não por ser pobre, mas por ser um homem temente a Deus e guardava aos seus mandamentos, a hora que ele morreu, os anjos do Senhor veio buscar e levou ele para o seio de Abraão. Quando o rico morreu, ele já acordou em tormentos lá no inferno e disse para Abraão: pai Abraão, pede Lázaro que molhe o dedo na água e coloque aqui na ponta da minha língua, porque eu estou num lugar de tormento eterno. Então muitas pessoas pensam que Jesus, a morte, é só uma questão de tempo. Tem que viver muito aqui, aproveitar muito aqui, ganhar, conquistar, ter prazeres sexuais que nunca experimentou, usar as drogas de todos os tipos, conhecer lugares, comprar apartamentos, carros, adquirir propriedades. Nada disso vai ser levado para o céu. Então nós temos aqui reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, para que Ele nos leve para o céu, como Deus novamente vai dar um outro nome, um outro projeto de salvação para o homem. João 3, a partir do versículo 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então quando o povo de Israel foi tirado de lá, eles pecavam muito e estava havendo muitas doenças. Deus mandou levantar uma serpente em uma cruz, simbolizando Jesus. Mas ali, quem olhasse para a serpente com arrependimento, eram curados. E assim Jesus morreu e foi levantado ali pelos soldados romanos naquela época, quando ele morreu. Vai falar lá em Mateus, vai falar nos evangelhos que Jesus deixou escrito. Então na hora que ele levantou, que eles mataram ele, ali caiu sobre ele